Se liga, porque aqui no canal todo dia eu trago um resumo dos principais noticiários esportivos. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E hoje, o assunto que tá pegando fogo é do Rafinha, que soltou uma declaração pesada no canal do Romário sobre o jogo contra a Argentina. Porrada neles, dentro e fora de campo. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles. Meu amigo, isso caiu como uma bomba nos programas esportivos do Rio. No Globo Esporte e nos Donos da Bola, o debate foi intenso, cheio de opiniões fortes. Vou te contar tudo agora. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles. Nos Donos da Bola, o debate foi quente. Alguns concordaram, dizendo que o Rafinha só falou o que você e todo mundo já pensa. Que inclusive já está se espalhando lá pela Argentina, deu uma entrevista falando que tem que dar porrada nos caras e não sei o quê, tem que ir para cima, bater dentro e fora do campo. Isso repercutiu muito lá na imprensa argentina e o Dorival fez questão de dizer, olha, a rivalidade tem que ficar só dentro de campo, tem que haver respeito dos dois lados. Agora, o Rafinha falou, acho que na hora errada e na medida errada, né? Isso deve inflamar ainda mais. O Decilo, as coisas. Então, se tem um cara que sempre elogiou o Romário, foi eu. Eu tenho pensamentos diferentes que ele em termos de política. E tá tudo bem, mas para mim o Romário foi um dos maiores jogadores do mundo. Mas quando você pega uma entrevista como essa e que o Romário, ele tá fazendo isso pra TV Romário, e ele coloca o menino, e os meninos têm ele como um grande ídolo, os meninos vão fazer esse tipo de besteira, de falar esse tipo de coisa. Entendeu? Quando você abre escancaradamente, porque o Romário sempre foi contra todos eles que estavam lá na CBF. Agora com o Edinaldo, ele tá junto com o Edinaldo. E tá tudo certo. E a TV Romário é muito legal. Ele já entrevistou o Neymar, Ronaldo, todo mundo. E eu sou fã incondicional do Romário. Não tem cara. Pra mim, o maior jogador que eu joguei foi o Romário, do lado. Ele foi monstro. Mas esse tipo de entrevista, ela é tão desnecessária pro Rafinha e tão boa pro Romário, que para a seleção não é. Então me desculpa, assessoria ridícula da CBF em relação a isso. Coletiva, teve o Dorival, eu perguntei para ele sobre críticas, como é que ele tem recebido as críticas que têm chegado a ele, falou também para ser cobrado no final do processo e que ele vê evolução no time, o Marquinhos também falou em evolução do time, e sobre o episódio do Rafinha, ele não citou exatamente o episódio, mas disse que, claro, o clima é esse clima Brasil e Argentina, como sempre, e tem essa questão de você deixar centrado dentro de campo. Mas agora já não tem como, já espalhou o que o Rafinha falou, e isso realmente é uma situação muito complicada e desnecessária numa hora muito ruim para a seleção brasileira, que tem um retrospecto complicado contra a Argentina, retrospecto recente. São 3 derrotas e 1 empate. O clássico contra a Argentina tem que ser jogado com raça, com sangue nos olhos. Mas outros alertaram, será que esse tipo de declaração não pode esquentar ainda mais os ânimos e prejudicar o Brasil dentro de campo? Já no Globo Esporte, eles foram mais analíticos, eles enfatizaram que o que importa é a paz tanto dentro quanto fora de campo, né? E colocaram também o trecho que o Dorival se pronunciou sobre o acontecido. E olha o que o atacante Rafinha, da seleção titular, falou numa entrevista para o Romário. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído, porque eles são porrada neles. O Rafinha caiu na pilha do Romário ali. Claro que os argentinos vão saber e não vão gostar. Galera, paz. Queremos o Brasil arrebentando na bola. Nada de violência, nem dentro, nem fora de campo, hein? E na entrevista coletiva de agora há pouco, o técnico Dorival Júnior amenizou o clima de rivalidade e pregou respeito para o clássico. É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Enquanto isso, no SBT Esporte Rio, o foco foi outro. O programa não falou muito sobre isso, na verdade não falou nada, né? Focou mais no futebol carioca e nem deu moral para essa polêmica. Mas cá entre nós, nas ruas, nos grupos do Zap, só se fala disso. Tinha esse jogo amanhã no Estádio Monumental, que eu amo. E para o duelo, o Vene, o Dorival vai ter 6 mudanças na equipe.
Você sabe de cabeça quais são essas mudanças, Veni? Vamos lá, são 4. Bento a gente no pode gol. trazer aqui o Você time. tem aí? O time titular que vai a campo. Segundo o Dorival Júnior, tá? Bento no gol, obviamente. O Wesley na lateral direita, ou seja, algo que muita gente esperava e pedia. Ele vai começar esse jogo contra a Argentina, o jogo mais importante aí do Wesley na carreira dele, seleção brasileira, uma visibilidade absurda. Marquinhos e Murilo na zaga. E o Murilo, portanto, entrando no time titular. Guilherme Arana sendo mantido, para tristeza do Pedrosa. André, Joeliton e Rafinha, o meio de campo. E o trio ofensivo, Rodrigo, ou Rodrigo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha entrando também no time titular. Já quero saber. E olha, final de semana eu incendiei, eu e a torcida Eu do ouvi Fogão, sua né? voz lá. Você ouviu? Ouvi, porque eu assisti ao jogo. Ah, muito bem. O Botafogo encontrou o Novo Horizontino. Isso foi um jogo treino, não valeu nada, gente, mas valeu pro torcedor começar a tentar entender quem é o Renato Paiva e como ele joga, né? A gente vai ver como foi e na volta vamos falar taticamente o que todos nós achamos desse Fogão versão 2025, minha cavalaria alvinegra. Rodou. No primeiro teste de Renato Paiva, enfim, um Botafogo com cara para 2025. O amistoso contra o Novo Horizontino teve presença de torcida e pressão alvinegra desde o início. Após chute de Alex Telles, a bola bateu na trave e sobrou para Alexander Barbosa encher o pé com o gol livre. O segundo veio logo na sequência, em belo chute de Patrick de Paula, que tem evoluído neste retorno ao alvinegro. O camisa 6 recebeu o abraço dos companheiros e segue mostrando que pode ser uma peça importante do time. O terceiro veio com jogada de Igor Jesus, que fez um drible da vaca e deixou a bola para Patrick de Paula marcar mais um. No fim, vitória por 3-1, que mostra que o ano, enfim, está começando para o alvinegro. Quem também fez um jogo treino no final de semana foi o Vascão. Ganhou ou perdeu, Pedrosa? Ganhou. Ganhou, gente, do Boa Vista. A equipe tem uma semana livre agora para preparar para a estreia do Brasileirão. Fernanda já? Vai começar em março esse ano. E o Vasco vai pegar o Santos. Do Neymar. Cadê? O Vasco faz os últimos ajustes para a grande estreia no Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe fez um jogo treino contra o Boa Vista e venceu por 2-1 com gols de Sforza e Payet. Mas o destaque não foi só a vitória, e sim a volta de Adson por um jogo inteiro. Essa foi a primeira vez que o atacante foi a campo após 7 meses. Agora me diz, mano, o Rafinha tá certo em querer ver o Brasil partindo pra cima ou passou do ponto? Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. E se ainda não deixou o like, já faz isso agora. Se inscreve no canal, porque amanhã tem mais resumo dos principais programas esportivos pra você ficar sempre por dentro de tudo. E já clica no vídeo que tá aparecendo na tela agora, que tem mais um conteúdo top te esperando. Valeu e até a próxima.